Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos. É um prazer estar nessa casa que me acolheu como filho e renova sempre as possibilidades de trabalho. Uma das nossas mais fraternas vibrações para esse irmão, esqueci o nome dele, Márcio, que não veio aqui hoje. Marcelo, que ele receba as nossas vibrações em decorrência das suas dificuldades, que ele possa ter as bênçãos dos céus. Nós trouxemos um tema, quase que primeira página do Livro dos Espíritos, e ele está aqui adulterado aí na frente de vocês. Alguém percebeu a adulteração do tema? Eu adulterei o tema. Aí está: de ordinário são eles que nos dirigem. Porque eu não tenho coragem de falar vos dirige. Porque, na verdade, o Espírito da Verdade disse vos dirige. Porque ele não estava submetido à ordem dos Espíritos. Então, o que quer dizer ordinário? É comumente. Comumente são os Espíritos que nos dirigem. E quando são os, podem ser qualquer um. Nós estamos falando de qualquer tipo de espírito. Sejam eles ligados a hostes de Jesus, sejam eles ligados à ignorância. Então, o Espiritismo veio desvendar para todos nós uma realidade que hoje está se tornando epidemia, através das múltiplas doenças da psique. Nós ainda estamos debatendo se existe ou não espírito. A medicina desconhece essa realidade como um todo. E nós, espíritas, já estamos um passo à frente, sabendo que toda doença tem, de alguma forma, um aspecto espiritual. Então, nós podemos estar atentos a essa realidade. A necessidade de todos nós nos ligarmos, nos sintonizarmos com os planos maiores e, necessariamente, estarmos atentos para as influências desses espíritos que ainda, como nós, muito atrelados à realidade material. Eu trouxe aqui da segunda parte, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. No livro do Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele faz a seguinte questão, 456. Vem de observar os espíritos tudo que fazemos? E deixa para nós realmente uma questão. Se veem tudo que fazemos, tomam conta de nós. Nós podemos mentir só para nós mesmos. Daniel, é muito difícil ser verdadeiro o tempo todo. Não é uma questão de ser verdadeiro com o outro. É uma questão de ser verdadeiros conosco. Comigo mesmo. E quando a gente adentra a doutrina, ela nos faz cada vez exercícios mais profundos de autodomínio, de reflexão. Todo aquele que adentra a casa espírita é convocado a agir segundo as normas de Deus.
E aí já não tem mais o pastor, já não tem mais a Bíblia, já não tem mais ninguém a dizer pode ou não pode. Nós sabemos muito bem que o tipo de vibração, o tipo de sintonia que se estabelece através dos nossos desejos e pensamentos, e desejo nada mais é do que a intensificação do pensamento num objeto. A gente se fixa num objeto, num pensamento, e aquilo se transforma em desejo. E aí a gente exala. A gente começa a exalar todos os nossos desejos. E o que acontece? Cria um campo vibratório em torno de nós. E é esse campo vibratório que permite aos espíritos estar perto de nós. Tanto os bons espíritos, quanto os espíritos ainda em ignorância. Então, olha a resposta dos espíritos a essa pergunta. Veem os espíritos tudo que fazemos? Podem ver, pois, que constantemente vos rodeiam. Ai, que medo. Ai, que medo, porque traz aquela ideia de alma penada das religiões cristãs. Não tem nada disso. Traz aquela ideia de alma penada das religiões cristãs. Esse alter ego. É interessante porque o espírito, para nós, no espiritismo, é a continuação da vida do homem. Os espíritos nada mais são do que a continuação do que éramos em vida. Então, se nós tínhamos aqui um grupo de espíritos que estavam acostumados a uma certa atitude, Daniel, põe nome aos bois, gostava de jogar futebol toda semana. Ou seja, são dados à prática física. Quem se aproxima deles? Quem gosta de atividade física. Ah, Daniel, eu gosto assim de um licorzinho, só para começar. Aí a gente se aproxima também. Daniel, mas um licor já quer dizer que eu estou obsediado? Não é isto. E uma palestra eu não vou conseguir explicar. Volte aqui outras vezes nos grupos de estudo que nós explicamos com detalhe como acontece. Espiritismo precisa de tempo. Nós precisamos de um longo período para a gente começar a entender e a manobrar bem essa lógica espírita. Então ele diz, cada um, porém, só vê aquilo que é o foco. É interessante. Às vezes, em pesquisa científica, nós usamos um termo que é muito engraçado. Está procurando o elefante rosa. Aí passa um ratinho azul e ninguém se preocupa. Porque nós estamos preocupados com o elefante rosa. O ratinho azul é tão surpreendente, mas é o ratinho, eu estava procurando o elefante. É a atenção que nós damos. Quantas as vezes as pessoas falam assim, você viu? Não. Por quê? Não tinha mínimo interesse, não tinha mínima atenção. Você viu aquela criança? Não. Porque não estava focado na criança, estava focado em outra coisa. Homem com trabalho, esquece até que criança existe. Né? Mulher não consegue, está pensando no trabalho, está pensando em casa, no que deixou para fazer, ainda o que vai fazer. Não é assim? Aí elas fazem assim, assim. E elas ficam todas doloridas porque estão fora de casa e deviam estar em casa. Aí quando está em casa, eu devia estar fora de casa. É um drama. A mulher vive um drama em relação ao trabalho. E se quiser saber mais, vem aqui, a gente explica durante os cursos. Não se ocupam com o que lhes é. Aristarco, tenha certeza que no seu escritório de arquitetura não tem alcoólatras. Por quê? Aonde estarão os espíritos que têm dependência de álcool? Aonde eles estarão? Nossa, vocês julgam tão mal, tá vendo? Eles vão estar no bar, mas no bar não serve álcool. Eles precisam de alguém que use
álcool. Ah, não são lugares. Senão a gente começa a falar de lugar mal assombrado. Aí volta aquela visão lá de alma penada. Não, eles precisam é de nós. Eles querem, são pessoas que bebem. Então, no escritório de estudo arquitetônico, vão estar espíritos voltados a essa tarefa. É disso que eles estão falando. É uma questão de sintonia. Olha o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Todos numa mesma sintonia. Captando a atenção de vocês para um ponto. Imagina o poder que a espiritualidade ganha quando nós estamos antenados nesse ponto. Que hoje, no caso, o palestrante. É importantíssimo porque todas essas energias podem ser convertidas em algo muito maior. E quem entra numa casa espírita e não percebe que está doando, está perdendo a oportunidade. Porque poderia doar muito mais. Como, Daniel? Prestando atenção. Se fixando e refletindo naquilo que está sendo falado. Nós exalamos energias que são extremamente positivas para os atendimentos da noite. Continuando. 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Eu já tive sogra, não sei se eu já falei para vocês. Mas graças a Deus, Jesus a levou. É sério. Ela tinha um problema muito sério no coração e se ela ficasse, seria muito doloroso para ela. E ela se foi com a graça de Deus. Olhar para a sogra e dizer, eu te amo, minha sogra. Mas sabendo que dentro não é esse o sentimento. Os espíritos captam. Eu estou dizendo uma coisa, estou pensando outro. Ricardo, coração de leão. E eu digo para esse homem, eu te amo, Ricardo. E aí, quando ele às vezes não capta. Jailton não capta. E aí, como é que faz? Daniel, tem como o espírito, ele percebe isto? Não é uma questão de perceber, é de ver. Como se montasse uma imagem em torno daquilo que nós estamos pensando. Cria-se em torno de nós todo um halo. Nós emitimos essas vibrações coloridas, cheirosas, perceptíveis a pequenos passos e a longuíssimos passos. É como uma abelha enxerga e percebe uma flor, às vezes a 1 quilômetro de distância. Por quê? É todo aquele traço que tem e que se espalha pelo ar. Assim também é o pensamento. Olha o que dizem os espíritos. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Ai, que medo, Daniel. É consciência, não é medo. O Espiritismo faz necessariamente essa catarse. Eu estou mentindo para quem? Eu só minto para mim. Por isso que quando chega no mundo espiritual, às vezes as decepções são muitas, porque nós aparentamos muitas coisas que nós às vezes não vivenciamos dentro de nós. Então cria uma imagem do que sou, mas não corresponde ao que sou como ação. E o Evangelho, no Espiritismo, é um produto de ação. Nós não estamos aqui para adorar, nós não estamos aqui para louvar, nós estamos aqui na doutrina dos Espíritos para vivenciar os ensinamentos do Cristo. E nos cobra. A leitura dessas obras
nos cobram ações diferentes. Ô Daniel, mas eu ainda não consigo. E daí? Vai abandonar tudo porque não consegue? Não, continua lendo, porque isso vai se consolidando enquanto vontade. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Mas eu ainda continuo errando, Daniel. E continua lendo. Porque o verdadeiro espírita, quem é mesmo? Aquele que faz o esforço sincero. Ele não diz que é aquele que vence, mas aquele que faz o esforço sincero. Eu sei do meu erro, caí de novo, não é? Me magoei com aquela pessoa, me irritei, eu deveria ter feito diferente. Isso, lendo, relendo e voltando nessas ações, elas começam a nos cobrar uma postura diferente. Agora, se lermos como se fosse água com açúcar, só para finalizar o dia, tem coisa mais interessante para ler. Muitas outras coisas. Liga a televisão e aquilo lá, olha, é uma verdadeira lavagem cerebral. A gente se esquece da vida. Agora, se é para pensar, são essas obras. Na 457A, assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessas mesmas pessoas depois de morta? A minha sogra sabe. Não tem jeito de explicar mais, de esconder mais. O que eu sentia por ela, vocês não vão saber, mas ela sabe. Porque para vocês pode parecer o que eu falo. Será que ele gosta? Será que ele faz piada? Vocês vão ficar em dúvida o resto da vida. Mas ela sabe. E quando se aproxima, ela sabe. Se eu rejeito, se eu não rejeito, as críticas que eu tenho, o carinho que eu tenho, ela percebe tudo. Olha a resposta dos Espíritos. Certamente, quando vos julgais mais ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Tem ninguém vendo? Agora que está vendo. E esse é o compromisso com a consciência. O espírita não precisa de ninguém tomando conta dele. Ah, mas aqui ninguém fala que é proibido nada. Mas não é proibido. Eu quero beber, bebe. Eu quero fumar, fuma. Mas nem tudo convém. Tem coisas que não são agradáveis espiritualmente falando. Tem coisas que nos atrasam a caminhada. Aí depende das suas escolhas e do grau que você já é capaz de decodificar essa doutrina. Eu já consigo entendê-la até um certo ponto. Ótimo. Desse ponto para frente, às vezes eu paro. Desse ponto para trás eu já entendi. Então o que eu faço? Volta no curso, faz de novo, volta na palestra, procura atividades que possam te fazer perceber essa realidade de outra forma. Continuando. 459. Influem os espíritos em nosso pensamento e nossos atos? Nós somos teleguiados? Não é uma questão de ser teleguiados. Ou quando lê assim de forma superficial, parece que os espíritos ficam falando assim, faz isso, faz aquilo, vai para cá. Márcio, o reboco da parede. Márcio, a tinta da parede. Não é isto. Mas eu tenho que entender isso, Daniel. Como funciona? Olha a resposta. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, comumente, são eles que vos dirigem. Mas não quer dizer que eles peguem a força e façam a gente realizar a tarefa. Eles dirigem as opções. Você tem 1, 2, 3. Às vezes eles nos colocam de confronto com algumas opções e eles sabem qual nós vamos escolher. Porque eles já conhecem. E às vezes essa opção cai 2, 3 vezes no mesmo dia. Se eu caí nas 3,
Porque ele sabia. Vou falar uma que é difícil para todos nós. Paciência. Alguém aqui tem problema com paciência? Ô, gente, fala que tem, porque senão eu vou morrer de vergonha aqui. A falta dela. Com exceção do Márcio, que é um santo homem paciente. Ah lá. Nós perdemos a paciência ou nós não temos a paciência? A gente fala assim, eu perdi a paciência. Eu nunca tive. Como vou perder aquilo que não tem? Agora, como conquistar a paciência? Vocês já pensaram? Como vamos conquistar a paciência? Bota a sogra para morar em casa. Pronto. Não tem jeito. Vai aprender a ter paciência. Tem gente rindo aí, né? Jailton, não te desejo isso não, tá, Jailton? É sério, gente. Nós temos que pensar que a única forma que a espiritualidade tem de fazer com que as nossas vontades, os nossos desejos se cumpram como efetivação de uma virtude é através da ação. Então eu sei que muitos de nós aqui, ao chegar à noite, oramos pedindo e a sogra vai morar na tua casa. Você, Senhor, eu peço paciência e o Senhor me manda a sogra. É o exercício de... Daniel, não acredito, não é possível. Eu peço a Deus para me ajudar a ser mais desapegado e eu perco o emprego. Isto. É hora de desapego. A hora que eu mais peço saúde, vem uma ponte safena. O que está acontecendo, Senhor? São os exercícios. Às vezes, é na ausência que a gente percebe a necessidade. Quantas vezes a gente diz assim, minha esposa chata, aí perde. Aí fala assim, nossa, faz uma falta. A mãe que a gente não liga, aí quando perde, devia ter ligado mais para a mamãe, papai. É interessante, são exercícios, não são exercícios para parecer, são exercícios para edificar em nós um homem novo, um ser novo. Olha só, 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Olha Allan Kardec corrigindo a intenção. Porque parece que eles nos dirigem como se eles pegassem um ônibus e dirigissem. Não. E aí ele falando, então eu tenho o meu pensamento, mas junto com o meu vem o deles? Vem. E é aí que está o perigo. Por que, Daniel? Nós vamos comentar de forma mais precisa através de um caso. É quando os espíritos conhecem tão intimamente os nossos pensamentos, que o pensamento deles e o nosso pensamento se tornam nosso pensamento. Aí eu não sei distinguir entre o meu pensamento e o pensamento daqueles que me acompanham. E às vezes é tão parecido, parece vir tão dentro de nós, fala assim, sou eu, e não é. Tem certeza, Daniel? Os espíritos garantem, olha só. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos chegam a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários uns aos outros. Eu estou com uma opção e aparece uma enxurrada de pensamentos. Desde matar a pessoa, a amar a pessoa e chamá-la para morar comigo. Como pode uma coisa dessa? Como pode variar tanto as opções dentro das minhas escolhas? Por conta disso. E lógico, qual nós vamos escolher?
a que se associa mais propriamente às nossas ideias. Então, se existem espíritos nos acompanhando, eles podem sugerir aquilo que nós queremos escolher. E nem sempre é a minha opção. Não é a minha opção direta, mas é a opção que eu fiz de vida. E pela opção de vida, eu já sei o que vai acontecer. Um trabalhador braçal que trabalha no campo, garantia de que ele vai sujar a mão, qual é? 100%. Os espíritos sabem disso, pela escolha que nós fazemos na vida. Se eu sou lavrador e trabalho no campo, eu sei que ele vai sujar a mão. Então, eu posso programar alguma coisa que envolva as tarefas que ele exerce. Vou explicar melhor, olha só. Pois bem, no conjunto deles, de todos os pensamentos que chegam, do mais extremo ao melhor, estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vedes, é que tendes duas ideias a se combaterem. E qual eu escolho, Daniel? Só você para dizer. Então eu devo evitar a impulsão? Esse é o ponto. Nunca haja pela impulsão. A dúvida. A dúvida já é do demônio. Por quê, Daniel? Porque se eu não tenho certeza, é porque de alguma forma aquilo me incomoda. E se incomodou, vale a pena pensar um pouquinho mais. Vale a pena ler, conversar com pessoas que sejam importantes para nós e que tenham o mesmo tipo de pensamento. Porque nós, de forma esperta, às vezes procuramos pessoas que vão falar aquilo que a gente quer ouvir. A gente procura aquelas pessoas. Não, eu vou falar com a minha mãe não, que ela vai falar não. A gente já sabe. Não vou falar com meu pai não, que ele vai falar não. Nós escolhemos as pessoas de acordo com aquilo que a gente julga que elas vão dizer. Cuidado. Às vezes o não é mais importante. Porque nos faz pensar um pouquinho mais. Continuando. 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Ai, Daniel, esse é o grande problema. Existe uma peneira, o Flávio Scali ainda não achou, não. Mas nós estamos procurando, né, Flávio? Nós estamos procurando a peneira. Olha o que dizem os espíritos. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de alguém que vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que chegam em... É garantia? Ele está dizendo geralmente. Pode ter falha? Pode. Então, existe um porém. E esse porém é a ideia de que parece que alguém está me sugerindo isso. Ótimo. Esse é muito bom, mas não é garantia também. Por quê? Porque pode ser que, por associação de ideias, as ideias tão comumente trabalhadas, elas cheguem juntas. E nós possamos tomar o que é nosso por ideia dele. Daniel, se for uma ideia boa, não se preocupa. Se é de Deus, deixa a coisa fluir. Agora, se aquilo te faz empacar, pensa um pouquinho mais. Porque aí pode ter uma associação com a ignorância, com aqueles que desconhecem as leis da reencarnação, a lei de causa e efeito, e isso pode trazer prejuízo enorme. Um não pode representar muitas reencarnações. Ao final, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-las. Não a fazendo, age o homem com mais liberdade. Aí eu achei interessante também. Porque se eu quero liberdade, eu tenho que achar que esse pensamento é meu. E bom que seja assim, mas que nós jamais nos enganemos.
podem ter junto com os nossos pensamentos que nos são sugeridos. E nós é que temos que avaliar se a ideia aceita é boa ou má. Se essa ideia é de Deus ou se essa ideia contraria as leis de Deus. Nós é que devemos fazer a classificação. Então, em última instância, o Espiritismo diz, nós somos responsáveis por tudo que fizermos. De bom e de mal. Ninguém vai levar a conta daquilo que eu tenho que assumir. Ainda que um espírito me sugira, que faça uma sugestão, por exemplo, de suicídio. Tá, mas quem permitiu a aproximação desse espírito em primeiro momento? Eu tenho que abrir. Em algum momento eu me cansei e falei assim, eu queria acabar com essa vida. E aí, quando eu crio esse canal, corre. E eu lembro de um caso com meu pai, que ele tinha um amigo que dizia que estava, naquela época que o barbeador era com gilete, e ele fazendo a barba, quando segurou a gilete, ele pensou assim, eu devia acabar com a minha vida. Ele só acordou no hospital. É interessante, porque é a sugestão. O que aconteceu a partir dali pode até ser que não seja ele. Pode ter sido realmente, completamente obsediado, tomado. Tá bom, mas quem abriu a brecha? Quem deu o primeiro passo? Quem sugeriu? Somos nós. Se nós deixarmos a porta de casa trancada, ela terá que ser arrombada. Agora, se eu deixo a porta aberta, o primeiro que vai entrar vai ser aquele cachorro vagabundo que fica passeando na rua. Não é? 843. Tem um homem livre-arbítrio de seus atos? Ele é dono de tudo aquilo que ele faz? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, nós temos plena liberdade de escolha. Se escolhemos mal, a culpa cai sobre as nossas escolhas. Então, anotem esse livro aí. Cartas e Crônicas. A lição 8. O título, Obsessão Pacífica. É de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Irmão X. Diz assim, Irmão X: quando reencontrei meu amigo Custódio Saquarema, na vida espiritual, depois da efusão afetiva de companheiros separados desde muito, a conversa se dirigiu naturalmente para comentários em torno da nova situação espiritual. Então eles se encontraram, eram amigos e começaram a falar como estavam no mundo espiritual. Sabia Custódio pertencer à família espírita e, de certo, nessa condição, teria ele retirado o máximo de vantagem da existência que vinha de largar. Pensando nisso, arrisquei uma pergunta na expectativa de sabê-lo como excelente bagagem para ingresso em instâncias superiores. Foi espírita, nasceu em berço espírita, viveu dentro do centro espírita. E aí vocês vão ver. Saquarema, contudo, sorriu, de modo vago, e informou com a fina autocrítica que lhe conhecia no mundo. Ora, meu caro, falando para o irmão X, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior. A terra me devolveu para cá na velha base do ganhou, mas não leva. Não entendi, Daniel. É aquela sintonia tão fina com os nossos desejos que nós acreditamos que somos nós que estamos pensando. Por uma associação tão íntima de ideais, espíritos podem, se aproximando de nós, fazer com que, pouco a pouco, nós possamos tomar o rumo que eles querem, mas porque
eu estou me associando a essa forma de pensar. Ele vai ser mais claro, olha só. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro. No entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti, no rumo da reencarnação. Essa é a análise que ele fala. Cheguei aqui pobre. Eu saí daqui com possibilidades grandes de sucesso e voltei falido. Diz ele, você ignora que renasci num lar espírita, mas como sucede a maioria dos reencarnados, trazia comigo, jungido, agarrado ao meu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado. Todos nós temos um passado. Todos nós temos um remanescente. E quando a gente volta à Terra, esses espíritos nos procuram novamente. É isso que nós temos que entender. O clima familiar cria um grupo de espíritos que ali estão presentes e frequentam a nossa casa, de acordo com o clima da casa. Se é uma casa que todos os participantes gostam de filme de terror, que tipo de espírito vai sentar ali para assistir filme de terror? Deve ser André Luiz, Emmanuel, irmão X, Pedro, João, não é? Não, Daniel, com certeza. São espíritos que gostam de tipo de emoção. Susto, medo, suspense. Aí imagina, você acha que está sozinho na frente da televisão e a sala está cheia. Aí começa a te dar um medo que você começa a achar que não é natural e desliga. Lógico, você não estava sentindo medo sozinho. Tinha uns 30 ali assistindo com você e sentindo medo. E o que acontece? Aí, lógico, os filhos, quando chegam a uma certa idade, eles querem fazer teste para saber se eles... Será que eu consigo ver? Eu estou com uma com 10 anos. Aí, outro dia, a gente aconselha lá em casa a não assistir, por conta do imaginário que queria também. Ela foi na casa de uma amiguinha, a amiguinha falou que tinha, foram ver. E de noite para dormir? Não dorme. Lógico, o que acontece com os pensamentos? E nessa associação de pensamentos, outros espíritos vão e continuam pensando nas mesmas coisas. E cria um turbilhão. Ora comigo, pai. Aí você ora, dorme. E no outro dia, de novo. No outro dia, de novo. Nunca mais, pai. Que bom. Até chegar a 15 anos, aí eles voltam de novo. É assim, nós somos iguaizinhos. Daqui a pouco a gente esquece e volta a fazer de novo. Mas ele está falando dessa associação. Ele chama de sócios de vícios e extravagâncias do passado. Que, sem veículo de carne, esses espíritos, se valiam de mim para vinculares as sensações do plano. E continua. Qual se eu fora uma vaca habilitada a cooperar na alimentação e condução de pequena família. Quem nutria esse pequeno grupo de espíritos que se associava a ele? Ele fazendo o que o grupo de espíritos queria. Então nós temos que nos lembrar, o ambiente espiritual que nós criamos é o ambiente mental que nós temos. Não adianta enganar os outros. Nós podemos, e às vezes até devemos usar máscaras. Para viver em sociedade nós precisamos. Mas, cuidado, para que nós não venhamos ser a máscara que nós estamos utilizando. É como se fosse um uniforme às vezes. Para fazer caridade, às vezes, a gente se prepara para vir no centro e faz caridade. Muito mais fácil aqui do que em casa. Porque a gente vem preparado. É como se a gente vestisse um uniforme, uma máscara, dizendo, agora eu sou caridoso. E a gente fica mais apto a ser caridoso. E o ambiente favorece. Então, é mais fácil ser caridoso aqui
do que em casa. Em casa a gente explode com mais facilidade. Quando tem filho pequeno, mais fácil ainda. Não é? Continuando. Creia que de minha parte, não dou bronca só em você não, tá vendo? Dou bronca nela também. Creia que de minha parte havia retomado a charrua física, levando excelente programa de trabalho e que, se atendido, me asseguraria precioso avanço para as vanguardas da luz. Outra coisa, ninguém sai do mundo espiritual sem plano. Ah, Daniel, eu conheço um que saiu sem plano. É espírito com muitas dificuldades espirituais. Espíritos medianos saem com o programa feito. Espíritos em risco, e aí vocês conhecem muitas situações de risco, é que saem em planos, saem em ações sem planos. O que oferecer é vantagem. Estava lá nas trevas perdido. Qualquer situação que aparecer nova é vantagem. Então, nesses casos, sim, podem vir por imposição até. Mas a maioria de nós sai de lá com o plano feito. E o que é o plano? O plano é ascensão espiritual, não material. Ninguém sai lá com o plano de ser rico para ser rico. Sai de lá com o plano de ser rico para ser espiritualmente melhor. Ninguém sai de lá com o plano de ser pobre para ser pobre. Sai de lá para ser pobre com a possibilidade de crescimento espiritual. Ninguém vem com uma doença programada para ser doente a vida inteira. A doença é necessariamente uma possibilidade de crescimento espiritual. Pensando nisso, ele tinha um programa de avanço. E olha o que aconteceu. Entretanto, meus vampirizadores ardilosos e inteligentes agiam a socapa, escondido, sem que eu, nem de leve, lhes pressentisse a influência. E sabe como? Aí ele vai explicar. Saquarema prosseguiu desapontado. Tão logo me vi saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos me exortaram por meus pais a cultivar o reino do Espírito, referindo-se a estudo, abnegação e aprimoramento. Teve a influência dos Espíritos? Teve. Tentando caminhar esse jovem para uma vida sadia. Os benfeitores se fizeram presentes. Mas dentro de mim, as vozes de meus acompanhantes surgiam da mente, como fios d'água fluindo de minadouro, propiciando-me a falsa ideia de que eu falava. Olha o perigo. Eles eram tão associados nas ideias que ele já não distinguia as ideias dele das ideias dos companheiros. E aí vem as falas, olha, coisas da alma, Custódio Saquarema. Nada disso. A sua hora é de juventude, de alegria, sol. Deixa a filosofia para depois. E nós dizemos assim, menino, vai aproveitar a vida. Aproveitar qual vida? Às vezes, aproveitando a vida, perde a vida espiritual. E ele fez. Decorrido algum tempo, bacharelei-me. Se tornou bacharel, se tornou um profissional. As advertências do lar se fizeram mais altas, conclamando-me ao dever. Entretanto, os meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidavam também com a zombaria inarticulada. Aí, lógico, pai, mãe, os irmãos, os amigos, você está afastado do centro, o que houve? Você não vai mais, está longe, afastado de Deus. A gente não ouve assim? Ouve. A gente, mas todo sábado é a mesma coisa, todo domingo é a mesma coisa, esse pessoal falando, tem que ir no centro, tem que ir no centro, tem que ir no centro. Ele diz que exatamente acontecia isso com ele. Aí, olha só, isso são os espíritos falando com ele. Primeiro, os benfeitores chamam a realidade. E aí vem a resposta na cabeça. Agora, não é a ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com os assuntos de religião?
Custódio, custódio. Observe o critério das maiorias. Não se faça de... O que a maioria faz? Estuda, faz a faculdade, vai trabalhar, ou seja, larga o resto. Eu tenho que investir na carreira agora. É hora de investir na carreira. E pode ser que a carreira não nos leve a vantagens espirituais. São coisas diferentes. Eu posso ter muito sucesso material. E vocês vão perceber, Custódio Saquarema teve muito sucesso material. Mas chegou no mundo espiritual pobre, porque o compromisso de mudança espiritual não aconteceu. E aí ele diz, casei-me, olha lá, mais um passo. E logo após os chamados à espiritualização, recrudesceram em torno de mim. Meus solertes exploradores, porém, comentaram vivazes. Então casou, agora vem as crianças, vão voltar para o centro, vamos para as atividades, você está afastado, vamos voltar para os estudos. Não ceda, Custódio. E as responsabilidades de família? Quem é que vai botar o pão nessa casa? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. É natural, e isso é mais do que natural, defender o pão nosso de cada dia. Nós fazemos isso há bilhões de anos. Nós éramos ainda animais na condição irracional e nós lutávamos pelo alimento todos os dias. É natural que, chegando à condição hominal, nós continuemos com as mesmas preocupações. Só que nós podemos dizer hoje quanto nós precisamos, quanto é necessário, qual o momento que eu vou dedicar para as coisas de Deus. Ai, Daniel, eu não tenho tempo. Você não tem tempo útil durante as suas horas de trabalho. E as horas de descanso? Ah, mas eu vou abrir mão do meu descanso, não é, Jailton? Eu vou abrir mão do meu descanso para vir no centro. Está vendo? Isso é opção. E muitas vezes indicada por esses espíritos, dizendo, você tem direito ao descanso. Você tem direito a viver um momento de tranquilidade. Continuando. A morte subtraiu-me os pais, e eu, advogado e financista, já na idade madura, ainda ouvi os bons espíritos por intermédio de companheiros dedicados, requisitando-me a elevação moral pela execução dos compromissos assumidos. Olha os benfeitores aí. Olha a presença de Deus. Não faz diretamente, às vezes não faz dentro dos ouvidos, mas faz por aqueles que estão ao nosso lado, pai, mãe, que tem a obrigação de dizer, olha, cuidado, você pode estar se afastando. Um amigo diz, o que está acontecendo, Daniel? Você está tão diferente. E a gente rechaça qualquer manifestação que seja contrária aos nossos interesses. A gente tem que estar atento, porque Deus se serve de amigos para nos falar. E aí, todavia, na casa interna se empoleiravam os argumentos de meus obsessores inflexíveis. Então, por fora, todo mundo se voltando para Custódio Saquarema e convidando ele a uma ação diferente. Mas olha dentro. Custódio, você tem mais que fazeres. Como diminuir os negócios? E a vida social? Pensa na vida social. Você não está preparado para a seara de fé. São argumentos lógicos, são argumentos que às vezes é tão comum a gente ouvir. Mas como eu vou fazer agora? E a gente, me dá licença, a gente se senta. Assim, estou cansado mesmo, eu mereço. Aí a gente começa até a dar um sorriso, né? Assim, que a gente se sente bem. Eu mereço, eu trabalhei pra caramba. Hoje eu trabalhei 10 horas. E vai dormir, às vezes, sem orar. E eu falo para mim, estou falando para mim mesmo. Porque acontece comigo, com vocês eu não sei, mas comigo acontece.
toma um banho e pum, apaga. A gente tem que se habituar a orar, então, em outros momentos. Ah, que momento você ora? Na hora do almoço, na hora que dá um intervalo. A gente começa a criar outros momentos para entrar nessa sintonia, porque se à noite eu não dou conta... Continuando. Em seguida, meu amigo, chegaram a velhice e a doença, e essas duas enfermeiras da alma que vivem de mãos dadas na terra. Passei a sofrer e a desencantar-me. Então, olha, toda uma trajetória de vida, em cada momento da vida tinha desculpas para não fazer o aspecto espiritual. E aí, ele diz, alguns raros visitantes de minha senectude, transmitindo-me os derradeiros convites da espiritualidade maior, insistiam comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas sagradas da alma. Saquarema, vamos lá, você já está doente, vamos tomar um passe, vamos visitar uma casa, vamos... É a presença de Deus através de amigos, que nos convidam, às vezes, a vida inteira a uma postura nova, e a gente arranja desculpa. E olha a desculpa que os amigos espirituais que estão ali para atrapalhar vão sugerir. No entanto, dessa vez, os gritos dos meus antigos vampirizadores se alteraram, mais irônicos, assoprando-me sarcasmo, qual se fora eu mesmo a ridicularizar-me. E ele fala, parece que sou eu falando comigo. Eu falando dentro da minha cabeça. Olha que ideia. Você, velho custódio, que vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagens de outro mundo. Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura e velhice. Não tenha dúvida, seus próprios filhos interditarão você, como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. Já passou da hora, está velho. A gente não ouve isso? E às vezes nós falamos para nós mesmos. Mas agora que você aposentou, você vai se meter nessa casa espírita, você vai se enfiar nesses negócios, você vai se ocupar. O Márcio é acusado disso. O dia inteiro na casa espírita. Por que você não mora aqui, Márcio? Faz um quartinho lá e põe caminha, Dona Maria e o Márcio, pronto. Gente, nós somos acusados dentro de casa. Por que você não muda para o centro? E quantas vezes a gente vê, não como o Márcio, mas às vezes em 2, 3 vezes por semana, o pessoal já fala que quer morar aqui. E aí se você soma quantas horas você vem por semana, nessas 3 vezes que você vem, você fica 2 horas, são 6 horas. Uma semana tem quantas horas? Faz a conta aí. É bastante hora. 6 não representa nada. Nem 10%, nem 5% do tempo. Quanto tempo demora um bom filme na televisão? No mínimo 1h30. 3 filminhos é fácil assistir. É o mesmo tempo que a gente gasta vindo aqui. Saquarema endereçou-me significativo olhar e rematou. Os meus perseguidores não me serviciaram o corpo. Olha lá, eu não fiquei viciado, eu não precisei ter nenhum tipo de situação que me criasse dependência. Nem conturbaram a minha mente. Eles não mudaram, nem alteraram nada no que eu pensava. Acalentaram apenas o meu comodismo. E com isso me impediram qualquer passo renovador. Gente, é de arrepiar. Nós no Espiritismo associamos a ideia de obsessor a espíritos trevosos agressivos.
e nem sempre são. Alô? Às vezes são do mesmo naipe que nós. Tem os mesmos desejos, as mesmas vontades. E se eu não quero fazer nada, eles incentivam. Não faça nada. Volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado de mãos vazias, que regressa de um campo fértil onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. Conte-lhes minha pobre experiência. Refira-se, junto deles, à obsessão pacífica, perigosa e mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Abracei Saquarema, de esperança voltada para tempos novos, prometendo atender-lhe a solicitação. E eu, em compromisso com o irmão X, estou aqui contando a história de Saquarema. Se ele me contou, eu falei assim, eu tenho que dividir com outros. Eu tenho que espalhar essa história. Porque nós temos uma visão muito cristã das igrejas cristãs, do diabo e do demônio. E, na verdade, o Espiritismo vem nos mostrar que é muito mais sério do que essa figura perigosa do diabo. Às vezes, a associação de pensamento nos faz paralisar, que é muito pior. É aquele que erra porque nunca fez. E eu garanto que se você levantar a mão agora, o Márcio corre aí, pega seu nome e te coloca para trabalhar aqui. Estou mentindo, Márcio? Porque essa casa é das casas mais bem-sucedidas que eu conheço. Não pelo tamanho, mas pelo desejo de fazer melhor. As pessoas que estão aqui são comprometidas em fazer melhor. Essa casa tem grupo de estudos que poucas vezes eu vi, dentro da história que eu conheço do Espiritismo e das muitas casas que eu viajo, fazendo palestra e estudos, eu poucas vezes vi. Muitas casas só tem palestra pública. E, gente, isso daqui é só a ponta do iceberg. Se vocês viessem para o grupo de estudo, vocês iam ficar impressionados com o que a doutrina é capaz de fazer por nós. Se levantar a mão, o Márcio corre aí. Aproveita a oportunidade, vence esse comodismo que é próprio de todos nós. Ai, mas começar sempre é muito difícil. Mas nessa casa não é. Nessa casa não falta grupo de estudo e não falta lugar para trabalhar. Que Jesus nos abençoe.